E aí, criativos, bem-vindos a mais um passo a passo dos meus processos criativos de elaboração de flyers de festas e eventos. Bom, neste processo eu vou estar mostrando o processo de criação de talvez um dos meus mais ousados, né, flyers que eu já fiz de artes para festas e eventos, onde nessa ideia, eu já tinha essa ideia há um bom tempo, né, e eu sempre quis transformar algum dos elementos ou artistas numa sereia. E foi aí que eu consegui, para esse evento, eu fazer essa transformação. Bom, só para alertar então, nesses processos criativos eu mostro o passo a passo de como eu fiz. Eu não vou estar ensinando a fazer, tá? Mas eu vou estar mostrando todo o processo que eu fiz para eu chegar nos resultados aqui. Então isso não é muito bem uma videoaula, e sim mostrando o meu passo a passo que eu fiz desses meus materiais, das minhas artes, beleza? Então vamos lá. Bom, para essa arte aqui, então eu iniciei com um fundo do mar, né? Porque eu queria estar colocando uma sereia, então nada mais óbvio, né, que trabalhar também com um fundo do mar. Bom, e aqui eu peguei uma imagem, tá? Essa aqui é uma imagem original dela, que não tem nenhum tratamento, não tem nada. Porém, eu fiz aqui algumas mudanças nela. Aqui eu só alterei então a cor dela, o tom dela, né, utilizando o Hue Saturation. Bom, eu também coloquei alguns elementos que eu achei bem interessante, que eu queria para essa minha arte. Aqui eu tenho essa imagem aqui, tá? Que na real ela era um vetor, essa imagem aqui, né? E aí eu transformei ela, né, num JPEG, né, num PNG. E aí eu só tirei o fundo dela, tá? Ela já veio assim, como ela tá aqui, ela tá pronta, ó. Tá? Aqui ela não teve nenhum tratamento. O que eu fiz? Aqui sim, daí eu alterei um pouquinho ela. Então eu utilizei Hue Saturation para alterar as cores dela, os tons dela da forma que eu queria. A exposição, alterei um pouquinho mais também. E os níveis, né, os levels. Deixei ela um pouquinho mais escura. Aqui eu somente dupliquei, então, a minha planta, tá? Utilizei também aqui, ó, os mesmos presets. Alterei também. Aqui eu incluí, então, a minha concha, tá? Essa concha, ela veio aqui dessa forma. Ela tinha, por exemplo, algumas imperfeições aqui ao redor dela, nas pontinhas, tá? E eu simplesmente fui ajustando, arredondando, deixando ela mais perfeitinha também. Porém, questão de cor, de tom, é como ela veio aqui, tá? Não tem alteração nenhuma na imagem original. Aqui daí eu utilizei então alguns presets também para eu estar alterando e deixando ela mais harmonizada então já com os elementos do meu fundo, né? Usei Shadows e Highlights, Hue Saturation, né, que eu quis deixar também com o mesmo tom, né, do fundo, e o Inner Shadow. Aqui eu usei o Inner Shadow, né, realmente com bastante sombra aqui nesse lado daqui. Bom, aqui eu estou trabalhando então com umas imagens, né, que são os splashes, né, de água. A imagem original aqui também ela não sofreu nenhuma alteração aqui, tá? Aqui eu só retirei o fundo dela. E aqui na arte daí que eu fui fazer as alterações que eu queria, tá? Utilizei os Shadows e Highlights, Hue Saturation, Levels, né, os níveis. E aqui eu utilizei mais um pouco de Hue Saturation novamente. O porquê que eu faço isso? Porque às vezes, se você for mexer no mesmo preset aqui que você colocou, né, do Hue Saturation, quiser alterar de novo, ele não vai alterar como você quer, tá? Ele vai voltar meio que do zero todas as informações que você colocou ali ou os ajustes que você fez. Por isso que às vezes eu incluo mais um, tá? Você pode incluir quantos você quiser quando a imagem está em Smart Objects, tá? Que vão aparecer aqui. Agora, se ela não está em Smart Objects, não tem como mais alterar,
beleza? Por isso que eu gosto também de trabalhar em Smart Object. Bom, aqui inclui mais uma vez aqui meu splash de novo, ó, pode ver que é a mesma imagem. Inclui todos os presets aqui, Shadows, Highlights, Hue Saturation, Levels e Hue Saturation novamente. Bom, agora vamos então para o elemento principal, né, que foi a sereia, né, que no caso é a Anitta. Bom, aqui então eu vou iniciar então com a imagem dela, tá? Deixa eu só abrir aqui. Ó, essa aqui é a imagem original. Então eu retirei, né, o fundo. Opa, essa imagem aqui ela não tá com o fundo aqui. Mas eu retirei o fundo, tá? Fui eu que tirei. Retirei o fundo dela, que não tem nenhum tratamento, não tem nada. E aqui eu simplesmente incluí, então, um Drop Shadow, tá? Na imagem original. Pode ver que ainda não tem nenhum tratamento de cor, de tom, não tem nada aqui, tá? Bom, mas eu queria fazer a cauda, tá? E a cauda eu não encontrei nada que eu pudesse estar fazendo ela e do jeito que eu queria, tá? Ela perfeita. Então, o que que eu fiz? Eu vou ter que montar ela na mão mesmo, tá? Então, o que que eu fiz? Eu desenhei, tá? Um vetor mesmo de uma cauda, como eu queria, tá? Isso aqui foi tudo desenhado à mão mesmo. E depois eu fui jogando, então, algumas texturas por cima, né? Umas imagens para deixar ela mais realista, né? E conforme eu queria também para estar colocando na minha arte. O que que eu fiz? Eu peguei uma imagem aqui, ó, que ela já é de uma textura, né? De um... como se fosse de peixe mesmo, de escamas, alguma coisa assim, tá? Só que eu já encontrei ela com essa tonalidade já, né? Que é com esses tons de violeta, roxo, azul aqui. Eu acredito que isso aqui é um material até meio sintético, alguma coisa assim que eu procurei na internet, tá? Eu procurei, se eu não me engano, com alguma coisa de skin, fish, alguma coisa nesse sentido, né? Que seria... pele de peixe, alguma coisa nesse sentido, tá? Então fui e procurei e encontrei alguma coisa nesse segmento aqui. Bastante imagens, né? Mas porém eu escolhi essa daqui que eu mais gostei. Bom, eu incluí então ela em cima do meu vetor ali, né? Que eu tinha elaborado, ó. Coloquei ele aqui acima. E eu precisava de uma cauda, né? Da parte ali de baixo das barbatanas. Porém, eu não quis utilizar mais essa parte aqui de baixo conforme eu utilizei, tá? O que que eu fiz aqui? Ó, eu retirei então essa parte aqui de baixo, que eu não queria mais utilizar, e eu incluí uma peça separada aqui, tá? Essa imagem aqui, ó, é a original, tá? Eu já encontrei essa imagem aqui, foi no Shutterstock, né? Que é um peixe, que ele tá com a parte da cabeça dele, tá virada para trás, então apareceu realmente mais só essa parte aqui da cauda, que era o que eu queria, né? Para estar incluindo aqui como a ponta da minha cauda da sereia. Então eu incluí, eu recortei, eu só modifiquei com o Hue Saturation, eu modifiquei ela e eu coloquei aqui, então, como a ponta da minha cauda. Beleza? Salvei ela. Vou fazer os ajustes, né, que eu tinha para fazer. Usei Inner Shadow aqui nesse caso, nas duas, tá? Porém, eu repeti novamente aqui ó, a mesma cauda para fazer a parte aqui, né, do corpo dela, né? Porque podem ver que aqui eu repliquei a mesma imagem para fazer a parte, né, que segue mais atrás e uma mais à frente, tá? Que vai pegar a parte de cintura, de pernas, de quadril e tudo mais. Aqui também utilizei, ó, Inner Shadow para dar luz e um outro Inner Shadow para dar sombra, né? Para dar volume. Aqui utilizei um pouco de Hue Saturation para deixar com uma tonalidade um pouquinho diferente da parte de trás aqui. Utilizei mais uma máscara aqui, ó, para colocar um pouquinho mais ainda de sombra nas minhas laterais aqui da imagem, tá? Só vou abrir aqui para vocês verem que é a mesma imagem também, eu não alterei nada.
Aqui para vocês verem, ó, eu criei uma máscara aqui na artista, na Anitta, onde eu consegui desenhar certinho como eu queria que ficasse o encaixe junto com a cauda, tá? Ó, foi o que aconteceu, meio que a mágica, né? De união, então, da cauda com a minha artista. Aqui eu incluí, então, uma correntezinha, tá? Que eu queria para colocar acima, então, né? Aqui da junção da imagem da cauda com o corpo aqui, até para dar uma disfarçada também, tá? Então eu incluí essa correntezinha aqui, incluí um pouco de Inner Shadow e Drop Shadow. Coloquei uma conchinha aqui no centro, tá? Ela já veio assim, ela já é douradinha mesmo, tá? Já mais ou menos na cor que eu queria. Incluí um pouquinho de Drop Shadow e Shadows e Highlights, para ficar mais parecido possível, então, com a minha corrente. Incluí em sombras, então, aqui abaixo também um pouquinho mais aqui da mão dela. Ó, então, só para vocês verem, ó. Quando eu fiz o recorte, eu já recortei aqui em volta da mão dela, por isso que eu consegui colocar, então, as sombras ali, tá? Ó, e daí depois eu só incluía um pouco mais de sombras aqui, tá? Na parte da mão dela. Aqui, então, todos os detalhes aqui, ó. Coloquei um pouquinho mais de sombra também, aqui, ó, que pega a parte aqui, então, do quadril dela com a parte de trás da cauda. Deixando, então, com essas profundidades aqui. E diferenciando, né, a parte da frente e a parte de trás. Aqui eu fiz alguns ajustes novamente, tá? Com o Hue Saturation, ó. Pode ver que a tonalidade dela já muda bastante, ó. E aqui um pouquinho de exposição. Pode ver que deu uma realçada, ficou um pouco mais vivo. Aqui eu trabalhei então com um pouquinho mais de água, né? Meus splashes, que eu utilizei Hue Saturation 2 vezes, ó. E um pouco de níveis, né? Os levels. Aqui eu dupliquei novamente a minha planta, onde eu utilizei Hue Saturation e um pouquinho mais de exposição também. A minha estrela, tá? A estrela do mar aqui, essa daqui eu já encontrei ela também, já assim, prontinha, ela dourada e com com essas pérolas e tudo mais, tá? Eu somente utilizei aqui, ó, Hue Saturation para alterar a cor dela, os levels, shadows e highlights, drop shadow para dar um pouquinho de sombra ali e inner shadow também. Aqui eu somente dupliquei, então, a minha imagem da estrela, tá? Utilizei os mesmos efeitos. Não tem nada de diferente aqui. Somente a posição delas que eu alterei, né? Para ficar um pouquinho mais diferente uma da outra. Aqui eu utilizei, então, uma camada de uma textura grunge, tá? Vocês vão encontrar realmente por grunge, texture ou background, alguma coisa assim, mas o nome grunge ele já leva a encontrar bastante imagens desse tipo aqui, ó, para fazer as finalizações então nas artes, tá? Utiliza sempre mais por cima das imagens, porque ela vai pegar como um todo todos os elementos e deixando eles com as mesmas tonalidades de luz e sombra, tá? Eu utilizei então ela com esse blend aqui de Light Color. E só diminui um pouquinho a opacidade aqui para 80%. E para finalizar aqui também, eu utilizei então aqui esse gradiente radial aqui, tá? Ele pode ver que ele é um gradiente radial aqui, ó. E eu só utilizei então uma corzinha nele aqui. E utilizei o Blend Mode de Overlay e opacidade 64 também. Bom, mas ainda tinha o logo, né, do evento aqui acima, que eu quero mostrar para vocês também que não tem mistério nenhum, tá? Como eu já tinha mostrado num outro vídeo, né, eu gosto de sempre fazer a parte de trás dela com um contorno maior, né, para que a logo se encaixe no meio, ó, tá? Eu simplesmente peguei o mesmo objeto, o mesmo logo, e eu só criei um contorno maior ao redor dele, na parte de trás aqui, e eu coloquei, então, aqui um gradiente diferente, tá?
aqui nesse meu logo, eu utilizei aqui o bevel, tá? Ó, pode ver que ele também não tem segredinhos, tá? Bevel aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Aqui você faz todos os ajustes, tá? Ó. Utilizei então também as mesmas tonalidades de cores que eu queria, aqui ó, com o gradiente. E Drop Shadow para dar essa sensação de que ele está em alto relevo mesmo, tá? E para dar aquele ar de purpurina, de glitter, eu realmente peguei uma imagem aqui, tá? Ó, essa imagem original não foi do Shutterstock, foi alguma coisa do Google mesmo que eu peguei, tá? Como glitter, background, alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu criei uma máscara, aqui ó, criei uma máscara, joguei por cima e coloquei um blend mode de Vivid Light, tá? A opacidade aqui também com o fio, coloquei 57%. E aí ele deixou esse meu ar aqui, então, do logo, né, com purpurinas. E assim, depois eu finalizei, então, com o restante das informações. Beleza? Não teve muito mistério, é mais a questão mesmo de saber escolher. Então, as imagens certas, pode ver que muitas das imagens, elas já vieram praticamente quase prontas, eu não fiz muito ajuste. É mais a questão de cores que manda muito, sombras, luzes. Então, às vezes, não precisa de muito efeito, não precisa de muitas, digamos assim, tutoriais muito complicados e tudo mais. É bom saber, tá? Mas, porém, aqui no meu caso, eu gosto de coisas mais práticas e saber escolher as imagens certas e trabalhar mais com as cores, luzes e sombras, que isso faz toda a diferença nas artes. Beleza? Então, se curtiu mais esse passo a passo, dá um joinha aqui. Se quiser acompanhar também o canal, pode dar uma inscrição aqui abaixo no sininho também para receber as notificações por e-mail. Beleza, galera? E até o próximo passo a passo.